A gente conversa agora com o professor de Segurança Internacional e Defesa do IBMEC, Christopher Mendonça. Bom dia, Christopher. Bom dia, Juliana. Prazer poder falar com vocês. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente queria começar entendendo aí os motivos desse conflito. Se fala muito sobre uma falta de estratégia de segurança de Israel, de ter sido até tomada de surpresa. Eu queria ouvir o senhor sobre essa avaliação. Bom, na verdade, não seria correto falar que Israel foi pega de surpresa, porque esse conflito ele já se estende desde os anos 1940, quando o Estado de Israel foi criado e os povos palestinos ficaram, portanto, sem um Estado demarcado. Então, há essa insatisfação constante por parte dos palestinos e que, de uma forma minoritária, existe um grupo chamado Hamas que busca, né, o equilíbrio entre essas duas esferas a partir da violência, a partir de ataques terroristas. Acontece que nessa última semana, Israel está vivenciando alguns feriados importantes do ponto de vista religioso e se voltaram propriamente à execução desses feriados, né? E os ataques começaram no Shabat, né? O momento no qual há uma reflexão grande por parte do judaísmo e, nesse sentido, eles não estavam tão atentos a um possível ataque externo. E foi exatamente nesse momento que o grupo Hamas aproveitou, né, para fazer esses ataques e atingir alvos importantes dentro do Estado de Israel. Doutora, o que a gente pode esperar daqui para frente? Foi uma madrugada, claro, de aumento de número de mortos, de aumento no conflito. É claro que a gente está falando de Israel como uma potência, né, de inteligência, de exército e um grupo terrorista que vai ser agora muito pressionado por conta desse ataque a civis. Qual que é a potência, então, desse conflito daqui para frente? Bom, o que nós imaginamos daqui para os próximos dias é de que haverá uma retaliação bastante forte por parte de Israel. Israel é um dos países do mundo que mais investe na questão da tecnologia militar, na capacidade bélica, né, de um Estado, e, portanto, essa retaliação deverá ser bastante severa contra a faixa de Gaza, principalmente, onde estão concentradas, né, a maioria das pessoas que são os palestinos. Evidentemente que há de se diferenciar palestinos do grupo terrorista Hamas, mas em razão dessa não localização, dessa dificuldade de uma localização mais precisa desse grupo terrorista, Israel deverá atingir de forma muito brutal as áreas aí que estão na faixa de Gaza. Professor, a gente teve nas últimas horas uma, enfim, atualização desse confronto com uma resposta vinda do grupo Hezbollah. Queria que o senhor explicasse para a gente, então, quem é esse grupo e por que essa inserção agora nesse momento do conflito. Bom, o Hezbollah é um grupo parecido com o Hamas, portanto, eles têm essa ideia de questionar a existência do próprio Estado de Israel diante desse não atendimento, né, dessa demanda antiga, que é a criação de um Estado palestino, para dar lugar a esses povos. Então, há indícios dentro da comunidade internacional de que esse ataque do Hamas não foi um ataque isolado, apenas desse grupo, mas que houve auxílio de outros grupos, inclusive o Hezbollah, que inclusive é um grupo muito forte, que tem muita capacidade militar. E há também há indícios de que outros países, como o próprio Irã ou talvez a Síria, têm um envolvimento nesse ataque. Evidentemente que ainda não há comprovação geral, comprovação total desse vínculo entre o grupo terrorista e os estados, mas está sendo questionado na comunidade internacional, inclusive numa reunião extraordinária que houve ontem em Nova York, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que inclusive o Brasil nesse mês preside, né, e que é o órgão mais importante dentro da estrutura da ONU em relação à segurança internacional. Interessante o senhor trazer, então, os outros países, porque era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Qual que agora a responsabilidade ou como que essas outras potências, esses outros líderes mundiais podem lidar com esse conflito e, de alguma forma, amenizar, se é que é possível, né? A gente está no começo, então, do aumento desse confronto. Como que esses países, esses outros países, e aí a gente teve ali um pronunciamento do próprio presidente dos Estados Unidos, como que esses países podem atuar, então? Bom, no contexto de um mundo interdependente, super conectado como nós estamos vivendo nos dias atuais, o posicionamento dos países é algo que se fez de uma maneira muito rápida. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos
oferece ajuda, né, para Israel diante desse quadro de um ataque terrorista. A própria presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, também faz uma declaração dando apoio a Israel, e os países, nesse sentido, vão se posicionando de forma ou do lado de Israel ou querendo, né, que haja um equilíbrio nesse contexto. Então, nas próximas horas, nos próximos dias, certamente os países vão se posicionar. Mas até o momento, a maioria dos países considera que houve um ataque terrorista e que, portanto, Israel tem a legitimidade para fazer esse contra-ataque, portanto, para defender o seu território e a integridade da sua população. Nós que estamos acompanhando um conflito que já começou há bastante tempo entre Ucrânia e Rússia, há nesse momento um temor quanto a, enfim, a potência desse confronto agora entre israelenses e palestinos. Queria que o senhor desse uma dimensão desses dois conflitos e explicasse se é possível fazer algum tipo de comparação ou se nós estamos falando de um conflito nesse momento muito localizado. Na verdade, o conflito que está acontecendo há mais de um ano e meio lá no leste da Europa, ele é um conflito que diz respeito à quebra das jurisdições ou da legitimidade de um Estado. A Rússia tem feito incursões militares no território da Ucrânia, né, e é muito semelhante àquilo que tem acontecido também no Oriente Médio, no qual uma quebra, né, de fronteiras, há um exagero por parte de dos países que estão ali envolvidos, então nesse aspecto é bastante comparável. No entanto, né, diante da durabilidade das questões que levam esses dois conflitos a acontecer, há também diferenças que podem ser importantes. O conflito lá no Oriente Médio ele é muito mais identitário e religioso, né, diante de um quadro de árabes contra israelenses. Ele já é muito mais antigo propriamente do que o conflito na Ucrânia, né, e não se esperava nesse momento que se alcançasse um grau de hostilidade, tal como a gente observou. Na reunião das Nações Unidas, que aconteceu algumas semanas atrás, a Arábia Saudita, que é um representante importante do mundo árabe, havia se aproximado, né, de forma bastante considerável dos israelenses, de Israel, principalmente do premier Netanyahu. Então, se esperava que agora surgisse um movimento de pacificação, de união dos povos. E o que se viu foi algo completamente diferente, né? O Hezbollah, inclusive, assume agora recentemente a autoria pelos ataques contra Israel, e essa questão vai ser debatida nos principais fóruns internacionais que lidam com a segurança. Agora, professor, nós estamos falando de uma questão humanitária sem precedentes, porque o que nós acompanhamos foram imagens, enfim, de pessoas sequestradas, mulheres, crianças. Qual que é a dimensão desse ataque contra a população civil israelense? Eu queria que o senhor fizesse uma comparação com outros confrontos. É possível fazer essa comparação? Ou são imagens e situações que nós não vimos há muitos anos acontecendo? Realmente, o que se viu nesse conflito, nesse início de conflito, é algo que já há muitos anos nós não víamos, principalmente no Oriente Médio. Já houveram ataques diversos entre esses dois polos, né, os palestinos e os israelenses. Os últimos ataques sistemáticos que aconteceram foram em 2021, mas num nível muito inferior àquilo que nós estamos percebendo nesse momento. Inclusive, há um equilíbrio de mortes entre os palestinos e os israelenses. Me parece que não há uma grande discrepância em número de mortes. E o que preocupa realmente a comunidade internacional é esse envolvimento de civis. Os direitos humanos não admitem que civis sejam atacados, né, do ponto de vista que nós estamos vendo agora, e da forma como se viu. Então, nesses termos, há uma preocupação muito grande da comunidade internacional, inclusive dos comitês das Nações Unidas ligadas ao direito internacional e aos direitos humanos, porque uma série de pessoas, né, e de localidades civis foram atingidas. Nós vimos nas imagens prédios, né, caindo, prédios sendo bombardeados, e isso preocupa certamente a comunidade internacional. E o senhor acha que essa questão dos sequestros, né? Nós estamos falando, enfim, de famílias sequestradas, de reféns ali na faixa de Gaza. Isso pode fazer ou obrigar Israel a mudar a estratégia de ataque contra o Hamas? Como que a gente pode pensar no que vai acontecer daqui para frente, pensando que nós temos, então, essa situação diferente, né? De familiares e de israelenses feitos reféns ali nas fronteiras da faixa de Gaza? Bom, até agora, o que foi mais frequente entre os combates entre esses dois países, né, entre esses dois polos, porque
né, a Palestina não é exatamente um país, foi de ataques externos. Então, ataques vindos principalmente da faixa de Gaza, que atingiam de forma distanciada o território israelense. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Houve a entrada, né, de agentes do Hamas no Estado, né, no Estado de Israel, e dentro dessa entrada desses indivíduos, desses militares, eles acabaram fazendo algo que Israel não esperava definitivamente, né? Eles fizeram reféns e isso certamente gera uma nova estratégia para o Estado de Israel, inclusive envolvendo inteligência. É necessário que haja uma ferramenta importante para achar essas pessoas, os locais onde elas estão. Então, propriamente, aquele combate externo, que é costumeiro de Israel, aquela proteção, inclusive, é feita através do domo de ferro, né, que é uma estrutura de proteção contra mísseis externos, ele não vai ser suficiente nesse momento. É necessário ter outras ferramentas e outras estratégias para cumprir o objetivo israelense. A gente está falando de um conflito que se inicia, ou pelo menos tem agora esse início mais forte, com a presença, então, do Brasil no comando, né, do Conselho de Segurança da ONU. Qual que é o posicionamento, então, que o país deve ter? O que a gente pode pensar sobre o Brasil atuando, de alguma forma, nesse conflito? Bom, o Brasil tem um papel central em razão da posição que ele ocupa nesse momento, de presidir o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porém, do ponto de vista decisório, o Brasil é apenas um dos 15 membros que compõem o Conselho, né? Sendo que ele não está no rol de países que têm poder de veto. Apenas os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a Rússia têm capacidade de fato, interferir de forma decisiva numa resolução do Conselho de Segurança. Mas ainda assim, o Brasil, não tendo essa capacidade de vetar qualquer tipo de resolução, é um ator importante no sentido de que vai construir o diálogo entre as principais potências militares ocidentais. E eu acredito que nesses próximos dias, esse papel central do Brasil deverá ser bastante observado pela comunidade internacional. E aí, o que nós podemos esperar, pensando em comunicados? O que você acha como é que vai ser o posicionamento mais concreto do Brasil? A gente tem uma reunião, inclusive aguardada agora de manhã, né, entre o Itamaraty, os chefes ali do Ministério da Defesa. Como que o senhor enxerga isso e tem essa visão? Como que o Brasil pode, então, se posicionar em relação a isso? A gente já teve um posicionamento por meio de uma nota do presidente da República, mas quais devem ser os próximos passos? Bom, a nota, né, do Itamaraty, assinada inclusive pela Presidência da República, ela se refere ao conflito como algo não aceitável para esse momento. Considera-se, portanto, que o grupo Hamas executa uma ofensiva não permitida pelo direito internacional público. Então, nesse sentido, o Brasil é um dos países que condena tal ação. No entanto, não houve uma clara, né, uma clara afirmação de que Hamas é o responsável por aquilo que está acontecendo naquela região. A nota foi bastante cuidadosa ainda, e eu acredito que é uma característica, né, do governo atual de ter bastante cuidado nas afirmações do ponto de vista das relações internacionais. Hoje, no decorrer do dia, propriamente, o Itamaraty, junto com o nosso Ministério da Defesa e com a própria Presidência da República, deverão ter um comunicado mais efetivo, um comunicado mais profundo, no sentido de condenar aquilo que acontece naquela região.